Boa noite, começa agora mais um ND especial Semana da Mulher. Durante toda essa semana, o ND traz assuntos e personalidades do mundo feminino. Vamos apresentar mulheres que constroem a nossa sociedade no esporte, na política, na cultura, no entretenimento e na assistência social. Notícias em debate especial Semana da Mulher. Oferecimento: Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. A gente faz mais pela cidade. E hoje a gente conversa com a vereadora de Santos, Audrey Cleis. Boa noite, Audrey, bem-vinda. Boa noite, querida. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui para falar sobre mulheres, né? E principalmente na política, um campo ainda tão misterioso para o mundo feminino, mas que aos poucos nós vamos abrindo passagem. Começar falando então nesse assunto mesmo, Audrey. Você ingressou na política não tem tantos anos assim, né? Era jornalista. Não, sou jornalista, estou como vereadora, a experiência está sendo fascinante, ainda mais por causa das descobertas, né, Roberta? Porque você sabe que a política ela é um mundo um pouco fechado para a sociedade. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, fazer com que a sociedade, a população participe cada vez mais, esteja mais presente, porque é o que eu digo. Quando eu fui me candidatar, antes eu trabalhava como jornalista, repórter, né, de rua principalmente, fazia apresentações, mas era ali o que eu amava mesmo, era estar nas comunidades, conversando com as pessoas, vendo os problemas, checando. Tive uma passagem pelo Executivo por causa da minha formação, né? Sou jornalista, formada em Direito, pós-graduada em Educação, e tive essa experiência no Executivo dentro de uma Secretaria de Educação. Eu acho que foi ali começou uma sementinha a brotar, dizendo, acho que você pode mais, fazer mais pela cidade, contribuir mais para a sociedade dentro do que você está aprendendo. E foi então em 2016, com as eleições, né, para o Poder Legislativo, que eu tive essa vontade. Falei, então vamos lá, vamos tentar levar toda essa bagagem para a Câmara Municipal. E deu muito certo, né? Você se surpreendeu com o resultado? Me surpreendi demais, porque a eleição para vereador é uma eleição muito concorrida. São muitos candidatos e isso dispersa muito. Então, a gente já calculava ali por volta de 1.500 votos, mas tive 4.375 votos. Numa primeira eleição, para um primeiro mandato, foi uma grande surpresa. Mas eu acho que tudo vem, o resultado a partir do que você constrói, do que você desenvolve. E a gente sente um potencial muito grande em nossa cidade, como, por exemplo, lideranças comunitárias, né? Nós temos mulheres maravilhosas, mulheres com grande potencial, mulheres jornalistas, médicas, líderes de bairros que têm muito a doar, né, de conhecimento, de cultura, vivências, experiências e que podem sim efetivamente participar diretamente da política ou indiretamente. Mas o que eu percebo quando falei que seria candidata a vereadora, as pessoas, principalmente os amigos, eles falavam, nossa, Audrey, o que você vai fazer com a sua vida? Parecia uma coisa do outro mundo, sabe? Aquilo e algo negativo, geralmente, algo negativo, né? E aquilo até foi me assustando. Porque o cenário político não era dos melhores na época. Exatamente, né? A gente não pode culpar por esta reação. Mas essa reação, geralmente, ela está porque nós não participamos. Porque se nós participássemos mais, com certeza nós não teríamos o que está posto. Foi quando eu falei, teve uma amiga que eu sempre falo, ela fala, Audrey, você vai ser uma flor num pântano. Eu falei, meu Deus, se eu não quero isso para o meu filho, se eu não quero isso para mim, para a minha cidade, eu não posso me colocar numa situação de aguardar, esperar o que vai acontecer, qual vai ser o próximo presidente, como vai estar composta a próxima Câmara, para esperar as mudanças acontecerem. Se eu estou vendo que eu estou preparada para assumir cargos e assumir
posições de realmente vamos em frente, porque dá para a gente seguir por outro caminho, por que não tentar? Fazer a diferença, né? Fazer a diferença, como está acontecendo. Não Agora, me arrependo em nenhum momento do que eu fiz. Ela era, né, há um tempo atrás, um mundo estritamente masculino. É. Você sentiu alguma dificuldade ainda quando você entrou? Sinto. Existe algum tipo de preconceito? De repente, deixa ela falar, ou deixa esse assunto com ela, um assunto mais não tão considerável? Existe Você isso? traduziu muito bem a nossa situação. Somos poucas ainda, avançamos bastante nessa última eleição, né? Graças a Deus. Porém, esse bloqueio, essa restrição ainda existe em muitos homens, né? Porque a política é aquela coisa, eu carrego no meu colo, é minha. Não, a gente tem que mostrar que a política é de todos, a política é nossa. E a mulher, ela tem essa visão mais do compartilhar, propagar, dar chances, né? É natural isso, da mulher, da mãe, né? Em se desdobrar para fazer, em ter mais gente para ajudar. Coletivo, né? O coletivo. Trabalhar no coletivo. É natural da mulher isso, né? Não que os homens não tenham, não é isso. Mas essa cultura ficou muito para eles, na mão deles. Então, no início foi mais difícil, sim, Roberta. No início eu tive que colocar mais a minha voz, o que eu não gosto de fazer, porque eu acho que o respeito, ele parte do conhecimento de pessoas, né? De você aceitar o que o outro fala, não necessariamente você concordar, mas aceitar a opinião, né? Vamos debater o que está acontecendo. Eu sou nesta linha. Então, tive um pouquinho de problema assim no início, mas agora as coisas parece que elas vão se ajeitando. Ainda tem algumas situações que eu me vejo, será que não é porque eu sou mulher? Né? Você ainda pensa isso? Penso. Às vezes tem alguma situação que você acha que você precisa gritar mais alto para te ouvirem? Tem sim. E sabe o que eu acho? Por exemplo, numa Câmara onde eu estou, na Câmara Municipal de Santos, nós somos em 21, hoje 2 mulheres, né? É difícil para a mulher também participar de rodas, né, de conversa com homens, né? É mais complicado, porque mulher tem a sua própria linguagem, o homem também, e em muitos pontos a gente se encontra, né? Mas é mais difícil para você interagir, aceitar algumas situações de palavreados próprios dos homens também, né? A gente sabe como é isso. Engolir, né? A gente sabe como é isso. Eu venho de uma profissão do jornalismo que eu trabalhei sempre com muitos homens, né? É o cinegrafista, é o motorista, tinha naquela época o auxiliar. Então eu era a única mulher, mas era um relacionamento ali diferente. Acho né? que é diferente porque é meio que de igual para igual, né? Sim, quando você entra nessa quando... esfera que é dominada por homens na política, parece que existe uma sobreposição, né? Sim, talvez. Aí entram os interesses, né, de cada um, as bandeiras, né, que cada um acaba defendendo. Então você tem esses conflitos, mas é o que eu digo, o respeito acima de todo, né? Acima de tudo. E eu acho que é essa bandeira que a gente precisa levantar. E no próximo bloco a gente discute o papel da mulher na política e na educação. O ND Especial Semana da Mulher volta já já. O ND Especial Semana da Mulher está de volta e hoje a gente fala sobre o papel da mulher na política e as realizações já feitas por elas em várias esferas sociais. O nosso bate-papo é com a vereadora de Santos, Audrey Cleis. Audrey, a gente estava falando sobre o seu posicionamento na política, né, todas as ações, as dificuldades, os desafios e os avanços que a gente já teve, né, da mulher dentro da política. Eu gostaria de começar agora falando sobre a questão da educação. Como é que você vê hoje a situação da educação na Baixada Santista, mais especificamente na cidade de Santos? A questão da educação, não só na Baixada, no estado, no nosso país, quando ela não ainda for prioridade, Roberta, né? Numa nação,
a gente vai estar sempre ali apagando incêndio, né? Então, é a escola que ainda depende da troca de um telhado, é a escola que ainda não tem o AVCB, né? Que é o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, que são muitas no estado, né? Estaduais e municipais. E aí a gente pega a posição de uma diretora, de um dirigente se preocupando mais com a questão estrutural do que pedagógica, né? A gente entende que uma diretora, ela tem sim um papel de cumprir ali o administrativo, mas eu acho que isso não pode ficar acima, né, do que se preocupar com o pedagógico, que a gente sente o drama de cada uma, que cada uma está vivendo. Então, hoje à frente, como presidente da Comissão de Educação, tenho realizado aí audiências públicas, reuniões, visitado muito as escolas, estou muito próxima da rede municipal de educação e também da rede estadual. Apesar das minhas limitações enquanto vereadora no município, tenho avançado, né, com a ajuda de representantes do Estado, como os nossos deputados. Por isso que nós temos que lembrar sempre e acompanhar aqueles que nos representam. Em quem eu votei na última eleição? Eu estou acompanhando, verifico o que ele está fazendo, quais os projetos, as ações. Isso parte também da educação. O que nós estamos ensinando às crianças hoje para que eles se transformem em cidadãos conscientes, sabedores dos seus deveres e dos seus direitos, né? Então, essa é a maior preocupação. E pelos educadores, não. Esses educadores, eles se superam a cada dia, né? A gente teve aí uma audiência na semana do mês de fevereiro, que a gente falou sobre a questão da climatização nas escolas. Sim. E da manutenção permanente nas unidades municipais de educação, que a gente entende é um ponto essencial quando você fala de ar-condicionado, de climatização. Você não está falando mais hoje que isso é um equipamento de luxo, é um equipamento obrigatório. Necessidade, né? né? É uma necessidade, porque com uma climatização, um calor que a gente tem passado, esses dias que tem feito, como um educador consegue concentrar, fazer que os alunos tenham foco naquilo que ele está falando. Você tem ideia de quanto isso custaria aos cofres públicos, climatizar as escolas todas? Então, a Prefeitura de Santos, em especial, firmou um contrato com a iniciativa privada em 2018 para climatizar mais de 50 escolas, perto de 60 escolas, por um total de 11 milhões e meio. Né, uma parceria que acabou sendo realizada por uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal, que é para a questão da ação mitigatória. Então, a partir da implantação de um projeto de alguma empresa, essa empresa ela precisa dar uma contrapartida para a cidade. E isso, então, foi possível. Hoje, nós estamos fazendo o quê? Porque são duas empresas nessa questão. Uma tem até agosto deste ano para climatizar 29 escolas e a outra tem até dezembro de 2020 para climatizar outras 25 escolas. Então, nós estamos acompanhando agora esses prazos, onde a empresa está, quais escolas já foram climatizadas, qual o cronograma de ação para as unidades até agosto, até dezembro. Então, essa audiência pública foi muito importante e um desenvolvimento muito bom para os pais, até para eles saberem, a minha escola vai ser climatizada? Vou ter esse direito? Não. As outras escolas que não entraram nesse cronograma vão entrar? Outras empresas farão parte desse programa? Então, este é o nosso papel na Câmara. Acompanhar contratos que foram fechados, fiscalizar se eles realmente estão acontecendo, os prazos se estão sendo obedecidos e como isso vai se dar ao longo do período, né, contratual. Como é que está a questão da ETEC, Escolástica Rosa? A ETEC foi aí um grande desafio que eu também tive nas mãos, a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho Federal fez uma importante intervenção no prédio da Bartolomeu de Gusmão, né, que o proprietário é a Santa Casa de Santos. O Estado repassa mensalmente R$186 mil no complexo que abriga ETEC, Escolástica Rosa e FATEC.
Só que por causa das más condições do prédio, principalmente onde estava a ETEC Escolástica Rosa, o procurador do trabalho fez essa interdição, que deveria ter sido respeitada até outubro de 2018. Nós conseguimos aí, por meio de reuniões, encontros com o Procurador do Trabalho e Defesa Civil, que o ano letivo principalmente fosse ali terminado, né? E agora, nesse início de ano, já era a promessa de estar em novas instalações, mas conseguimos nessa semana o resultado. A ETEC Escolástica Rosa está agora indo para a Rua Senador Feijó, número 340, em instalações mais novas, né? Mas fica aquele sentimento, porque é de ciência de todos que o antigo prédio, ele tem uma finalidade cravada, que é educacional. Porém, todos perguntam, mas por que não continua lá? Porque tem um proprietário. E o proprietário não quer que continue o Estado dentro deste local, né? Então, provavelmente vai ser destinado para questão educacional, mas com outra instituição. Mas o importante é que os alunos da ETEC estão garantidos já neste novo imóvel, era esse nosso objetivo. E a FATEC também vai mudar de lá e vai para esse na Senador Feijó. Ok. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas para a saúde. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Semana da Mulher está de volta e hoje a gente fala sobre políticas públicas para mulheres. E o nosso bate-papo é com a vereadora de Santos, Aldre Cleis. Aldre, gostaria da gente começar agora a falar um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher. E recentemente houve um debate sobre tráfico de mulheres e meninas. Qual é a situação desse assunto? Sim, foi uma importante audiência pública realizada na Câmara Municipal de Santos. Tivemos lá lideranças de diversos segmentos e quando ressaltaram e muito bem, esse tráfico não acontece somente entre países, né? Que quando a gente fala de tráfico de mulheres, não, ele acontece entre cidades. Existem casos de mulheres que foram pegas em cidade vizinhas, como pode ocorrer na região metropolitana da Baixada Santista. Foi citado um caso lá, né, de uma mulher que morava em Santos. Ela foi ludibriada, enganada por uma organização. Levaram esta mulher para São Vicente e foi feito dela um trabalho escravo, até que descobriram o caso. Então, nós estamos sim falando de tráfico de mulheres e meninas. Nós estamos falando de tráfico de mulheres e meninas quando as meninas que moram em lugar de vulnerabilidade, elas acabam sendo obrigadas a serem vendidas, alugadas para caminhoneiros que passam pelo Porto de Santos. Nós estamos falando sobre isso. Então, o nosso olhar precisa, sim, estar muito atento a questões que muitas vezes nós pensamos que essas situações muito são longe distantes. Da gente, né? Não, elas estão acontecendo no nosso entorno. E eu acho que um grande avanço, e nós tivemos a presença da delegada da mulher, a doutora Fernanda, que vem com uma grande novidade para a nossa cidade de Santos, que é a delegacia aberta, Delegacia da Mulher aberta, 24 horas, uma conquista que vem sendo solicitada há muitos anos. E desde o início do meu mandato, venho com um grupo de mulheres solicitando isso ao governo do estado, junto à diretoria regional também da polícia, aqui com o Dr. Manuel Gatto, e recebemos essa notícia no início do ano. Ficamos bem felizes, mas o nosso acompanhamento continua, Roberta, porque assim, nós queremos uma delegacia, sim, mas não uma delegacia qualquer, uma delegacia bem equipada, que possa receber as mulheres, e a gente sabe que a fragilidade ela é enorme, sim, no momento de violência, e que essas mulheres possam chegar, serem bem recebidas, como já são pela delegada doutora Fernanda, e ela precisa de uma estrutura
boa estrutura para que a delegacia funcione 24 horas. No mínimo, 5 equipes completas. Nós estamos falando aí em 5 delegadas, porque é um plantão 24 horas, né? Nós não podemos ter menos do que isso, porque senão vai ficar uma sobrecarga e o atendimento não vai ser aquele não vai que chegar realmente no seu objetivo, né? necessitamos. Então, foi um grande passo. E eu digo, ela está instalada em Santos, mas um grande passo para que isso aconteça também nos outros municípios. Tudo vai depender dos resultados que vamos obter com esse atendimento na delegacia, que começa agora em março, é a promessa do governo e pelo que eu estou acompanhando vai realmente acontecer, porque a Prefeitura de Santos entrou aí em parceria para reformar a DDM, ou seja, um lugar melhor, com ambientes mais propícios para que receba, né, que essas mulheres sejam recebidas. Acolhidas, né? Infelizmente, né, na Delegacia da Mulher e os números só vêm crescendo. Infelizmente, a gente não sabe se é pelo número de denúncias ou pelo aumento da violência, né? Eu acho que as redes, as informações, elas geraram essa possibilidade, né? Os casos estavam acontecendo, mas hoje a gente tem muito mais facilidade em gerar isso para a sociedade. Fala um pouquinho de saúde agora, Audrey. A gente vai ter agora, mês de março, a Endomarcha, é isso? Exatamente. Dia 30 de março, todas as mulheres, fica aqui o convite bem especial para Roberta, toda a equipe. Não só mulheres, homens também precisam estar na primeira Endomarcha Santos e região. A Endomarcha ela já é um movimento que acontece em todos os países, em quase todos os países, em muitas cidades pelo mundo afora. E a gente recebe agora com muita satisfação e alegria, porque vamos tratar de uma doença, dar o alerta, propagar uma doença muito séria que acontece com as mulheres, que é a endometriose, quando o endométrio ele toma conta da parte de fora do útero, principalmente, e ramifica para o intestino, trazendo diversas consequências, tanto psíquicas como físicas para a mulher, né? E até a questão familiar é muito influenciada nessa situação. Então, o nosso alerta, por quê? A mulher recebe o diagnóstico que ela está com a questão da endometriose. Só que quando o médico parte para o tratamento, nós não temos ainda o tratamento pelo SUS. Esse é o ponto que eu queria região. chegar. O que pode ser feito a respeito? Então, nós estamos Audrey? já nessa caminhada. Desde o início do ano passado, Roberta, fui ao governo federal, tive uma audiência pública com o Ministério da Saúde, vários trâmites foram passados, já cumpri todos eles. Levei o caso à Secretaria de Saúde de Santos com o secretário Fábio Ferraz, que muito bem entendeu a causa. Fizemos audiência pública para instrumentalizar até os nossos passos. Muitas mulheres participaram. Dr. Guilherme Caran, que é um ginecologista especialista na área, está ajudando muito. Fomos à Diretoria Regional de Saúde, DRS4, para que a gente pudesse lá ter parecer técnico positivo para o tratamento do SUS na nossa região. E Santos, quando estava aí para começar no tratamento, atendendo as 40% das mulheres da nossa região, o governo do estado retirou o convênio da saúde, principalmente para o Hospital dos Estivadores, que lá seria o centro de referência da endometriose para nossa região. Agora a gente está na expectativa. Está em negociação, né? Está em negociação. Não é tão ruim assim, pode ser que volte. Não, como o secretário Fábio Ferraz nos garantiu, o planejamento já está feito. Nós vamos ter o centro de referência para a endometriose. Quando? Vai depender dessa resposta do Estado, que eu tenho certeza que os governantes terão bom senso, porque saúde não se brinca. E nós precisamos do tratamento pelo SUS para a endometriose aqui na Baixada Santista. Audrey, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada, na Endomarcha. Muito obrigada. Endomarcha, dia 30 de março, às 9 horas da manhã, concentração na Avenida Conselheiro Nébias, na praia. Todo mundo lá, então. O ND Especial Semana da Mulher fica por aqui. A nossa homenagem de hoje é para todas as mulheres que lutam, não se intimidem e fazem a diferença na vida de outras mulheres. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.